Foi São Benedito quem me trouxe aqui. Foi São Benedito quem me trouxe aqui. Pela fé, pelo amor, ou pela devoção. Pela fé, pelo amor, ou pela devoção. Tá caindo flor, tá caindo flor. Tá caindo flor, tá caindo flor. Tá no céu, tá na terra, oh, tá caindo flor. Tá no céu, tá na terra, oh, tá caindo flor. Ai, São Benedito, é tudo. Agradecer a São Benedito, todo dia. São Benedito, para mim, vou dizer para você, é um agradecimento mesmo profundo. Para mim é São Benedito e Nossa Aparecida. Devoção para o São Benedito é... A história de São Benedito aqui no Brasil é muito interessante, porque ele é trazido como uma devoção para ser apresentada para os negros, porque ele é negro, então para os negros tem até o fato do primeiro milagre de São Benedito aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro. Uma mãe negra escravizada estava com a criança quase morta na mão e ela vai no convento pedir para os freis a devoção a Santo Antônio, a bênção de Santo Antônio, e o frei fala, olha, pede para São Benedito que ele é da sua cor, ele pode atender você, né? E aí a mãe reza para São Benedito e no outro dia volta para o convento para agradecer porque a criança ficou curada. Então essa cor a cor da pele, a questão epidérmica, num primeiro momento, né? Você se identifica, ele vai me ouvir porque ele é da minha cor, depois vai para dentro de casa, né? E aí ele vira íntimo meu. Guaratinguetá, cidade do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, possui uma intensa ligação com os santos católicos. Santo Antônio, seu padroeiro, trazido pelos portugueses na sua fundação em 1630. Nossa Senhora Aparecida, encontrada no rio Paraíba, em Guaratinguetá, na localidade que posteriormente seria fundado o município de Aparecida. Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, nascido em Guaratinguetá em 1739, o primeiro santo brasileiro. Mas São Benedito recebe dos moradores de nossa cidade um carinho e uma devoção especial. São diversas festas dedicadas a ele e que acontecem em Guaratinguetá. Entre elas está a festa de São Benedito e Santa Cruz do Campo do Galvão. O santo que era humilde nos leva à oração, com danças e A capela na Praça Piratininga é cenário desta devoção. Deus salve São Benedito, que veio chegando agora. Com suas festas, novenas e procissões, os moradores do bairro se mobilizam em torno deste santo muito querido. Nosso Pai eterno, Ele é nosso Senhor. Mas nem sempre foi assim. Agora, pesquisando os arquivos da Cúria Metropolitana de Aparecida, maravilhoso o livro do tombo da paróquia de Santo Antônio,
eu encontrei lá o primeiro registro que fala da Capela de Santa Cruz do Campo do Galvão. Foi em 1917. A história que eu fiquei sabendo e que eu escrevi até é o seguinte: ali na esquina onde antigamente era um barbeirinho que tinha, no cruzamento da Rua Anchieta, quando a Rua Anchieta chega na pracinha, naquela esquina ali tinha uma capelinha de Santa Cruz. Segundo disseram, essa capela era um pouso de defunto ou de velórios que vinham das roças ou que saíam dos hospitais e iam para os seus destinos. Um pequeno velório. Isso, era como se fosse um velório municipal da época. Paravam ali, pernoitavam e seguiam. E ali então tinha a oração pela alma do defunto, aquela coisa toda, então era a Capela de Santa Cruz, que era bem, vamos dizer assim, de acordo com o objetivo. Da Capela de Santa Cruz, o que é Santa Cruz? Santa Cruz é o que lembra a ressurreição. O que é a ressurreição? É o ápice da fé cristã. Porque se Jesus não ressuscitasse, não houvesse uma como é que fala? Uma comprovação, como é que a gente ia acreditar? Certo. Não existe. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Não foi assim? A cruz vazia representa isso. Então, ele não está, mas a lembrança dele está na cruz. Você vê a cruz e lembra de Jesus. Você viu o Pedro Vaz de Caminha, 3 de maio, dia de Santa Cruz, erigiu uma cruz, Pedro Alves Cabral uma cruz com símbolo de Portugal, do rei de Portugal. Então, essa madeira da cruz, a origem dela é da Rússia. É uma cidade que chama Riga. E hoje nós chamamos de Pinho de Riga. Essa cruz, ela veio lá da Rua Vigário, do convento ali. Fizeram uma reforma, sobrou a madeira. Isso, porque eles ganhavam essa madeira do Estado, que essa madeira vinha para o Brasil como lastro no navio. Aí chegava no porto e distribuía para a igreja, para a Santa Casa, para colégio, né? E numa das reformas lá na Rua Vigário do convento, eu fiz essa cruz aí. Foi a marca que os descobridores acharam para tomar conta da terra, né? Então, Santa Cruz. Tenente Urias Marcondes de Loyola, morador da Coronel Pires do Rio, né? Pires Barbosa. Ele era proprietário de olarias e vendia verduras, frutas e também fazia parte da fábrica da paróquia de Santo Antônio. Ele era fabriqueiro, ele era do conselho. E que ele doou em 1930, então começa a história de São Benedito, pelo que eu achei até hoje, né? Não dá pra gente falar que foi antes porque eu não achei nada ainda. Ele doou a igreja de Santa Cruz, uma imagem de São Benedito. A capela que estamos vendo e frequentamos hoje teve sua construção iniciada no final da década de 1930, com materiais de construção vindos da demolição da antiga igreja de Nossa Senhora do Rosário. Vou cantar São Benedito. A nossa igreja passou por grandes transformações, mas até hoje abriga em seu longo e estreito espaço a fé, a devoção e a esperança em nosso padroeiro. Na Casa Santa, abençoa. A história da comunidade se confunde com as histórias das famílias que até hoje mantêm suas raízes fincadas no nosso bairro. Famílias como a de Dona Ana e seu Pedro Gonçalves de Araújo. Eles foram bem conhecidos através da festa de São Benedito, em Santa Cruz, daqui do bairro, Campo do Galvão. E foi muitos anos rainha, a minha mãe, juntamente com meu pai, o rei,
E eu, uma princesa. É lógico. Minha mãe várias vezes festeira, né? E existiam as barracas e ela introduzia aquele famoso bolinho de bacalhau dela na festa, nos festejos, e vinham gente de longe, né? Buscar o bolinho dela de bacalhau. Então, assim, foi uma pessoa que ajudou muito, né? Nossa, minha mãe era super, hiper devota. E arrastava o meu pai e levava os 9 componentes daqui. É só a gente que viveu essa história, né? E viveu esse fundo de quintal aqui que vocês estão vendo, que sabe o que é, o que foi Dona Ana e São Pedro. Meus pais foram o segundo rei quando iniciou aqui na igreja. Teve o primeiro reinado, depois teve o segundo. E aí logo depois veio mais... Eu vim junto com a mãe Dora, vim a ser rei, convidado por eles a vir ser rei aqui. Eu tive a oportunidade e a honra de ter sido rei junto com a rainha, a mãe Dora, tão conhecida e famosa pelos trabalhos que ela tinha aqui, junto à igreja de São Benedito do Centro, que depois veio nos ajudar aqui no Campo do Galvão. Quando eu fui rainha, sempre achei que aqui no Campo do Galvão cresceu muito. As pessoas participavam bastante. E vou dizer para você, muitas vezes participava mais, assim, mais aparecido, assim, mais elegante. Tinha a mãe do Márcio Cavalca, ela que sempre andava muito bem arrumada, né? Então ficava uma corte muito bem arrumada, viu? As famílias têm grande representatividade na igreja e no bairro. Dona Maria, juntamente com seu esposo Chico, foram reis em 1984. Ai, foi muito bom. Foi muito... Nossa, foi maravilhoso. Uma coisa muito maravilhosa mesmo. Aí foi tudo na minha casa. A gente deu almoço para a condada, né? Depois teve o doce também. Foi tudo na minha casa. Foi tudo maravilhoso. Maravilhoso mesmo. A gente começou, foi logo na primeira festa, que foi quando recomeçou a festa, foi da Antolini, né? Lembra da Antolini? Então, foi nessa festa aí que a gente começou, que daí que eles vieram convidaram meu pai com a minha mãe para ser o rei e rainha. Aí depois disso, eles convidaram a gente, já, aí, para ser também o rei. O primeiro rei. Em 1980 foi meu pai com a minha mãe. Benedito da Conceição e Eunilda da Alves da Silva. O legado assumido por Dona Maria foi transferido para seus filhos que participavam das cortes, até que por fim chegaram a uma quarta geração, através da sua neta Camila e seu marido Tiago Domingos. Eu sou cria aqui da comunidade. E fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo aqui pela comunidade, mas eu não tinha essa ligação com São Benedito. A gente já tinha o conhecimento do bairro, mas não tinha essa ligação íntima, né? Mas a partir daí, conhecendo, namorando, depois casando, e a gente tendo já essa ligação do bairro, acabou se tornando mais forte. Eu sou Francisco de Paula Ataíde, morador há 67 anos aqui no Campo Galvão, nasci aqui. Como o nosso bairro é mais ou menos, na época, eram umas 20 famílias, então a interação era fácil. Porque o Campo do Galvão é um bairro que agrega, ele não separa, ele só junta.
cara vai chegando, vai juntando, né? E então é um bairro relativo novo e muito central. Então as pessoas, quando vinham de outros lugares para morar na cidade, preferiam morar aqui. Por causa da minha família, por causa da família Caltabiano, da sua família, da família do seu Barra, de todo mundo, né? Dos Galvão Bueno, que moravam ali na Rua Caçamba. Então o Campo do Galvão sempre foi de agregar. Eu moro nesse Campo do Galvão desde que eu nasci. Eu nasci na Padre Inácio. Me casei, virei a esquina, vim parar na João Ramalho e estou aqui até hoje. Sim. São 87 anos de Rua Padre Inácio e Rua João Ramalho. Eu sou Campo do Galvão. Nós, a geração minha, ou duas depois, ou uma antes, acho que nós fomos felizes no trato do relacionamento, né? No trato. Saía minha mãe na pracinha e gritava, Chiquinho! Aí os outros colegas meus ficam tudo, tá chamando, vou apanhar, não sei o quê. Aí a mãe de um falava, o Guará tava ali, o Pedro tava pra cá, o Beto Rosa tava lá. Porque nós não tínhamos uma mãe só, nós tínhamos umas 20 mães aqui na pracinha. Então elas olhavam nós e é assim que ia. E os pais nossos mandavam fazendo, não tinha jeito. Tinha que fazer, só no jeito de olhar. Eu vim de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e vim para a Rua Benedito de Paula Santos, número 25, para a casa do meu irmão, mais velho, aqui no Campo do Galvão. Começou a minha primeira cimentinha. Fábio, eu não sei se era bom ou se era ruim, mas acho que era bom. Porque as crianças brincavam na lagoa, não tinha esses perigos que tem agora. E depois os terrenos aqui eram vendidos por uma pedra, eles jogavam uma pedra dentro da água e diziam assim, aquele terreno é seu. E a turma construiu em cima da água praticamente, porque foi aterrando e foi construindo. Hoje em dia a natureza volta para ele, porque né, quando dá enchente ou chuva forte, alaga bem no lugar que era uma lagoa. O Paraíba, quando enchia, ele enchia a rua Pires Barbosa, desde lá do começo, subia, virava Padre Inácio. A enchente chegava aqui no Padre Inácio. Na Padre Inácio, virava e vinha aqui também pela João Ramalho. Então, era tudo inundado. A casa da minha mãe, a gente descia para ir para a escola, a minha mãe punha tijolos e tábuas, a gente não descer com o pé naquela água suja da enchente. Então a gente andava nas tábuas para poder sair para ir para a escola. E ia calçar o calçado aqui na esquina da minha rua, aqui, né? Vinha com o sapato na mão lá da casa da minha mãe e calçava o sapato ali, porque senão molhava, né? É tudo inundado. Quantas vezes eu troquei a porta da minha casa, geladeira, fogão que enferrujava, reboco da parede que caía, então perdi muita coisa, mas dali eu não saio, só pro cemitério. Tambor tá tocando, que tambor bonito, é do Congo de São Benedito. O tambor tá tocando, que tambor bonito, é do Congo de São Benedito. Sou o filho do Tavinho Cavalca, Zizi Cavalca, que sempre participaram da comunidade aqui. E eu nasci aqui na Rua São Benedito, número 71. Fui o único dos meus irmãos que nasceu nessa casa. Os outros todos nasceram em outros lugares e a minha irmã mais nova nasceu no Hospital Frei Galvão. Então eu fui o único que nasci aqui. E desde criança, turminha nossa aqui do Campo do Galvão, a gente era acostumado com a festa de São Benedito. Esperava todo ano essa festa. Por causa da cavalaria, do mastro, do doce, que tudo isso já existia. Então eu cresci vendo essa festa crescer.
É uma coisa que a gente pensa até hoje, as famílias que eram muito chegadas, muito dadas, todo mundo participava, família mesmo. Então por isso que sempre o Campo Galvão foi sempre tem uma moral de que isso aqui é unido e unido mesmo, família, por isso que sempre deu certo. Se chamava festeiro, a geração do meu pai, inclusive do seu pai também. Meu pai foi várias vezes festeiro e por vários anos era uma comissão. Então era dado o nome aos festeiros, festeiro, Campo Galvão, festeiro. Meu nome é José Darcy, nascido e criado aqui no bairro, né? Participei de várias festas aqui, né? Porque meu pai fazia parte da comissão de festas, né? Então desde criança eu faço parte aqui da comunidade, né? O meu pai e a minha mãe, eles foram festeiros em 79, eu tinha 15 anos. Era uma época muito, assim, muito maravilhosa, porque nessa época a festa do Campo Galvão era a melhor da cidade. Então envolvia não só os nossos pais, as famílias, os bairros, todo mundo era envolvido. Então eu cresci com isso. Eu sempre via, sabe, era todos os casais do bairro. Então o meu pai e minha mãe foram festeiros. E depois de uns 3 anos, 4 anos, comecei a namorar o meu atual marido, o José Darcy, e os pais deles eram mais engajados do que os meus, muito mais envolvidos na igreja do que os meus. E aí eu cresci mesmo namorando o meu marido e tendo a festa de São Benedito junto com a gente. Eram pessoas de idade, né? Que acabavam donas de casa, daqui do Campo do Galvão. E a minha mãe, eu sei que a minha mãe participava, a mãe de Zé Darcy, que era a dona Alice, né? Junto com o pai dele. Tinha um pessoal da igreja também que ajudava a participar. Na época da festa, a comissão de festa, eles montavam um restaurante na praça aqui, era uma barraca grande, né? Onde tinha a parte da cozinha e as mesas para o pessoal chegar, sentar, e tinha almoço, tinha janta, tinha tudo. Eram muitas famílias reunidas e unidas em prol da festa. E era legal, você sabia quem que era o rei, você falava, eu quero ajudar o seu Fausto com a dona Vilma. O rei vai ser o Márcio Cavalca, eu quero ajudar o Márcio Cavalca com a mulher dele. Todo mundo queria ajudar. Porque fazem 32 anos que eu pinto mastro, né? Por conta de uma promessa. O mastro sempre tinha que ter um espaço grande para ele poder secar. E ele sempre foi colocado lá na fábrica de bloco, na época a fábrica de bloco lá do Chico, meu irmão. Então era colocado num cavalete. Aí o meu filho e os 2 primos foram lá para ver e foram brincar no mastro. O mastro rolou bem no rosto do meu filho, caiu do cavalete, pegou bem o rosto do meu filho. Daí foi levado para o hospital, fez todos os exames, tudo. Daí, graças a Deus e a São Benedito, né, que segurou a onda, e daí não fiz para que, né, não acontecesse nada, e que a partir daquele momento eu passaria, né, a pintar o mastro. E com a graça de São Benedito e de Deus não aconteceu nada, e fazem 32 anos que eu pinto o mastro. E é isso aí, a gente sempre participou, eu mesmo aqui do Campo Galvão, todas as festas do Campo Galvão. Estou vendo esse esse mastro querido que está ali na frente ali, que toda a vida fui buscar esse mastro e trazer aqui no bairro aqui.
Na época tinha um bar ali onde é a paradinha lanche, que era o Bar do Bodão. Aqui na praça? É, na praça. E que ali ficava reunido toda a galera, né, do Acadêmicos, era o seu James, o seu Chico Taíde, o Marjão, e a galera toda, né, que ficava ali tomando cerveja, comendo uns petiscos, né, e aí criaram esse bloco. Era um bloco? Era um bloco, que é pegar no mastro ninguém quer, que saía ali do Bodão e dava a volta pela pracinha aqui, né? Mas na hora do mastro não Mas na hora do mastro não aparecia ninguém, então... E ficou muitos anos esse bloco, né? Esse bloco perdurou por muito tempo. Né? O pessoal ia buscar o mastro? Não, ia buscar o mastro, é que... ficou aquela coisa, né? Ah, pegar no mastro ninguém quer, né? Então, agora sair no bloco era fácil. Né? Quando o Acadêmicos começou, tinha muita ligação com a festa, porque o Acadêmicos fazia a animação, entre aspas, da festa, né? Parte profana, né? Era samba de roda, as barracas faziam jantares, né? Então tinha o bar ali do Homero, que já não era mais do seu Benedito Justo, era do Homero, e depois do Bodão, do bar do Benê antes, né? Então o Acadêmico se enfronhou de uma tal maneira na festa que essa ligação ficou muito grande. Até que uma vez a diretoria fez a festa. Seu Barra, Dona Maria, o Darcy Galvão, Arlete, né? Todos eles fizeram a festa. E aí o Acadêmico ficou mais enfronhado ainda. Então tudo que o Acadêmicos precisa da capela e que a capela precisa do Acadêmicos não tem negativo. Com o evento do Acadêmico começou até a melhorar, porque o nosso bairro tem uma estima boa na época, de atleta e de músico. Tinha um bom relacionamento dentro da cidade. Isso, na área esportiva, na área religiosa. E com o sucesso do Acadêmico, foi como o São Benedito protegendo o Acadêmico, nós fomos indo. E criou esse estigma de que, nossa, o Campo Galvão é unido, tem que ser unido, porque só tinha pouca família. É bom no relacionamento, né? E foi ajudando, porque um foi casando aqui de dentro mesmo, a maioria. Tinha, isso aí foi lá mais no começo, né? Nos anos 70, quando fundou o Acadêmicos, 74. A partir de 75, o Acadêmico começou a colocar a barraca na festa e foi durante muitos anos. Não me lembro qual foi o último ano, mas foi bastante ano participando, tendo uma integração com a igreja, né? Este enredo é uma bela homenagem à Irmandade e a todos os reis e rainhas e devotos de São Benedito. Viva São Benedito e salve o Campo do Galvão! A nossa escola de samba fez uma homenagem para São Benedito e eu vi isso. Eu mesmo fiquei mexida, porque eu não estava participando. E fui lá por devoção a São Benedito. E como eu fui representando a corte, eu estou nesse ano, que eu não estava ajudando mais, e eu recebi o convite esse ano junto com meu marido para participar, não pude falar não. Então eu vi pela escola de samba que o São Benedito é forte aqui no Campo do Galvão. Então eu fazia parte do cesteiro. E eu solicitei junto com a comissão, falei, olha, as barraquinhas instaladas aqui só do Campo do Galvão. Então teve barraca da Fraternidade, do Acadêmicos, do futebol, do grupo de jovens. Meu nome é Maria Auxiliadora, aqui na comunidade todo mundo me conhece como Dorinha, né? Não nasci aqui no bairro, eu venho de Aparecida, nasci em Aparecida e cheguei aqui com meus 10 anos, né? De idade, já indo estudar no Broca Meireles, né? Onde todo o nosso bairro acho que passou por lá. Aqui nós temos uma escola muito forte, muito tradicional. Eu e a Alessandro, nós somos formados aqui no Broca Meireles. É uma escola de grande importância. E o Broca Meireles foi uma escola que surgiu nos anos 60. E daí surgiu, eu estava na 8ª série,
tinha um grupo, né, de jovens, tudo. E surgiu esse convite para a gente vir participar do grupo de jovens aqui da comunidade. Então eu me lembro que uma amiga minha, a Laici, falou assim, Dora, vamos lá ver como que é isso, né? Eu falei, vamos, nós não tá fazendo nada, né? Vamos lá conhecer então. Daí a gente veio aqui e conheceu, era um grupo até que grande, né? De jovens aqui do bairro mesmo. E começamos a nossa caminhada. Não sei se naquela época o mundo já estava falando muita coisa e eu acho que a gente não concordava com muitas coisas. Mas a gente queria viver a nossa religião, a gente queria ser feliz, eu vejo isso. Aqui na pracinha, a gente gostava de ficar sentado ali na pracinha cantando, sabe? O pessoal tocando violão e a gente ficava ali em roda até tarde da noite. Então acho que um pouco era isso, sabe? Acho que os jovens tinham essa sede assim, de grupo, de estar junto, de falar o que pensava. Era uma maneira da gente se expressar, né? Da gente falar a nossa linguagem. Frequentei a capela desde sempre. Eu fui catequista, dei aula de catecismo para crianças pequenas, depois preparei crianças para a primeira Eucaristia. Quando eu vim morar para cá, aí comecei a participar da comunidade, né? Aí souberam que eu era catequista lá na outra comunidade, né, que eu morava. Aí já a dona Adélia, que me convidou para catequese daqui, né? Aí eu comecei a dar catequese aqui. E para você passar, e passar com, como eles falam, com autoridade, você tem que conhecer. Então também acho assim, vivi numa época em que as crianças também gostavam de participar. É outra realidade hoje. Acho que hoje o desafio é muito maior, né, de evangelização. E com as crianças foi assim, era prazeroso vir da catequese, né? A gente ainda dava catequese aqui na igreja, porque a gente ainda não tinha um salão comunitário. A gente dava catequese aqui, lá atrás, né? Para lá da sacristia era o nosso salão. E era lá que tudo começou, né? Com a criançada. Às vezes eu vou em algum lugar, assim, em festa, assim, sempre aparece alguém que fala, a senhora foi minha catequista. A professora Margarida é moradora da Praça Piratininga e fez história na comunidade. É dela a emblemática fotografia da antiga fachada da capela, antes da reforma de 1978. Margarida, ao ver que a fachada seria demolida, correu para sua casa, pegou uma câmera e fotografou a igreja. Reparem que já haviam sido instalados os andames para o começo das obras. O esposo de Margarida, o comerciante Ademar, era conhecido por realizar os leilões de doces e salgados e outras iguarias nas festas. Porque ele também gostava, né, dessas festas. Fazer os leilões? Arranjar prenda, arranjar... Ele gostava de arranjar aqueles coisão do boi, as pernas do... Sua parte do boi assava? Não, era leilão mesmo. Ver aqueles ossos, né, das pernas. É tanto para fulano, é tanto para fulano. E arrecadava dinheiro? Arrecadava. O pessoal participava? Participava, nossa, ficava cheio de gente. Fábio, esse leilão era uma briga entre solteiros e casados. Então nós tínhamos pessoal casado, né? Que era a turma, eu, meu cunhado, o cunhado de São Paulo e outras pessoas que participavam também, tudo casado, todos casados. E tinha a turma da quadrilha, famosa chamada quadrilha. Quem é essa quadrilha? Essa quadrilha é o pessoal solteiro, era solteiro quanto é casado. Então um final de semana o leilão era deles, o outro final de semana era nosso. E todo mundo pegava prenda de tudo quanto era maneira, que queria que fosse a arrecadação do leilão bastante para a igreja, então a gente brigava por isso aí. Um queria ganhar do outro. Então a gente saía para tudo quanto é lugar, ia para a roça, trazia bezerro, trazia pato, trazia galinha, tudo vivo.
Ele fazia o leilão de vivo, nossa, era espetacular. Cachos de banana, mas enfeitava o lugar do leilão, era enfeitado de uma maneira, tinha bananeira, tinha pé disso, pé daquilo, e, ó, mandioca grande, abóbora, tudo que você pensava. E era um negócio bom que o pessoal arrematava tudo. E Margarida é sempre lembrada por preparar os deliciosos bolinho de fubá. Na buchada do mastro, na festa de São Ia fritando e já ia vendendo. Acabava de fritar e já não tinha mais. Frei Niceto Lauro Pedro Werner, franciscano nascido em Itajaí, Santa Catarina, serviu a nossa comunidade por muitos anos e é lembrado pelos moradores até hoje. O Frei Niceto morava no quartinho no fundo. Conta um pouquinho do Frei Niceto, como é que ele era, como é que ele lidava com o povo? Não era bravo ele, era bravo. Mas o pessoal respeitava, ele conhecia todo mundo. Não, ele era camarada com a turma. Ele que fez boda de ouro da minha mãe. Depois ele ficou doente, né? Aí a gente ainda, cada hora um ficava lá com ele. Em 1980, quando o Papa veio visitar o Brasil, o Papa João Paulo II, o nosso padre era o Frei Niceto. Você deve lembrar dele. E o Frei Niceto, naquela época, ele estava com um problema de... Hoje a gente fala AVC, né? Mas naquela época falava derrame, ele não se locomovia muito bem. Ele me chamou e falou assim, você não pode me levar no seu carro para eu ver o Papa? Eu falei, levo. Aí eu vou arrumar uma credencial para você. No fim arrumou, eu acabei comungando com o Papa. Neste momento, é necessário nos atentarmos a um personagem que foi decisivo na comunidade e na igreja do bairro. O dono da igrejinha. Deixa eu contar, você é o dono da igrejinha. Jurandir, filho de Dona Benedita e do senhor Nemésio Lopes, era chamado, portanto, de Ju do Nemésio. Nossa, só aqui acho que ele teve mais de 30 anos. E ele era um coordenador maravilhoso, não tem para ninguém. Como era político, conseguiu por decreto municipal dedicar 3 ruas a seus filhos, Débora, Jefferson e Dalva. Até o último instante dele, que foi para ele entrar na UTI, ele só falava na igrejinha e mais ninguém. A vida dele era a igrejinha. Então ele estava ali no hospital, no quarto, mas ele estava vendo a igrejinha, sabe? Ele ficava só falando, olha a cortina, pega lá, Dalva, não deixa ninguém, olha, não deixa mexer na igrejinha. Olha lá o altar, vai ver se o altar está direitinho. Veja lá para mim, olha só, olha a janela lá, precisa ver. Então tudo dele se resumia só ali, os últimos instantes que ele pôde falar, era só na igrejinha. Era só a igrejinha dele, sabe? Então é como se ele fosse dono mesmo. Ele falava para mim, olha lá na igreja, olha lá a parede, era a parede do hospital, né? Olha lá, Dalva, puxa a cortina, puxa lá. Eu falava para ele, tá bom, pai, eu vou puxar a cortina. Não, você não puxou direito, puxa lá. Meu São Benedito, sua mangacheira, cabo de canela, pro laranjeira. No jardim caiu. É um santo querido, porque ele é um santo pobre. Então ele é querido por ter sido pobre. Então você vê, um pobre chegar a honra dos altares, não é? Então é um exemplo para a gente também puxar a igreja, São Benedito do Campo do Galvão, né? Porque ela tinha o São Benedito lá, né? Então, eu achava bacana isso, sabe? Eu falar para você de São Benedito, eu só tenho que agradecer, é só agradecimento a São Benedito, né? E
eu sempre tive com ele, sempre me ajudou, sempre participou da minha vida inteiramente, minha e de toda a minha família. Então essa coisa que a gente tem com São Benedito é uma graça que ele traz para a gente, né? Traz no coração da gente. Então a gente passa para os filhos gostam, a esposa, a família toda. Então a união de São Benedito é a união da família, né? Conforme vai passando os meses, né, que você vai organizando a festa, você vai pensando nos detalhes, né? Eu gosto muito de girassol, então eu voltei o girassol, né, para a imagem de São Benedito, coloquei ele ali. Então nossa, é muito bom, é muito bom. Eu fico até emocionada em falar, porque é muito bacana, eu gostei muito. Eu nasci em 1957 e eu nasci com 5 quilos de parto normal. E eu não nascia, minha mãe não conseguia expelir, né? E então a minha mãe, na hora, invocou por São Benedito, que se eu nascesse eu teria Benedito no nome. E eu sou Márcio Benedito. Então a minha mãe, ela pediu muito para São Benedito que ela fosse feliz no parto e eu nasci. Se eu fosse mulher, eu ia chamar Maria Graça, porque era dia de Nossa Senhora das Graças. E aí, essas coisas calam na gente, né? Incorporam a alma da gente. É um milagre, porque a minha casa nunca falta nada, graças a Deus. Toda vida, quem chega... Se eu faço para 3 pessoas, chega a 6, come. Toda a vida foi assim, e dá. E quando a minha filha casou, eu contratei o Porco Chorão, e o cozinheiro lá era o Elielso até. E eu convidei 300 pessoas. Aí, eu na igreja não avisei ninguém, nós fomos para beber. Chegou lá, o salão estava lotado. E eu fui me assustando com aquilo. Aí eu perguntei pro garçom: moço, quantos casamentos são? Quantas festas são? Ele falou assim: uma só da senhora. Falei: mas quantas pessoas tem aqui? Ele falou: pelas taxas já tem 700. Aí me deu um desespero tão grande que eu falei: pô, eu convidei 300 pessoas, tem 700. São Benedito triplica essa comida. Assim mesmo que eu falei. Diretamente com ele. Ô Fábio, não faltou comida para ninguém. 700 pessoas comeram e no dia seguinte eu encontrava alguém e falava assim: pode ter um melhor, mas igual aquele não vai ter não, viu? Então é uma coisa que eu devo muito a São Benedito, ele nunca me deixou faltar. Se eu tiver meio quilo, eu divido no meio para ajudar uma pessoa e nunca me faltou, graças a Deus. E assim, minha mãe, ela não era mãe de todas as pessoas mesmo, sabe? Todas as pessoas que chegavam ao portão dela, ela sempre tinha uma palavra amiga, uma palavra de bondade, entendeu? E a minha casa sempre foi assim, onde come 1, come 10, come 20. Nunca teve problemas. Graças a Deus, minha mãe fez história e eu tenho orgulho da minha mãe, do meu pai, entendeu? E de São Benedito. São Benedito é glorioso mesmo, glorioso santo. Meu nome é Isabel Cristina da Silva Cursino, todo mundo me conhece por Isabel da Igreja. Quer saber quem é Isabel? É Isabel da Igreja, então todo mundo me conhece assim. Tive a Letícia, né, e a Letícia nasceu com um probleminha nos olhos. E ali o médico tinha dito que ela não ia enxergar. Era uma nuvem bem clara nos olhinhos dela. E a dona Valim sempre frequentou a minha casa e ela, nas orações, ela viu São Benedito passando o algodão nos olhos da Letícia. Então é uma coisa muito marcante. Para mim, ele é um dos santos que eu tenho muita fé, tenho muito que agradecer, tudo. E agora agradecer também a bênção do meu neto, também, que foi operado, que está tudo bem, e é maravilhoso.
Não tem o que você não peça para Ele que você não consiga. Então, numa das noites aqui da festa, eu tinha que... Faltou gente para fritar as coxinhas, essas coisas assim, né? Eu falei, não tem importância, vou levar lá para casa que eu faço lá em casa. Ah, mas você tem a novena. Eu falei, não tem importância, dá tempo. Aí peguei as coisas e levei ela para casa e comecei a fritar a coxinha. Fábio, foi assim, eu coloquei um caldeirão de óleo no fogão e as coxinhas ali e fui fritando, sabe? Aquela pressa fritando a coxinha. De repente, aquele caldeirão explodiu. Eu estava mexendo para tirar a coxinha, ele explodiu. Mas ele explodiu assim, de uma tal maneira que aquele óleo, o caldeirão ficou vazio, acabou tudo. Aquele óleo subiu, bateu no meu teto, assim, da cozinha. Pegou tudo, armário, fogão, pia, tudo de óleo fervendo. Aí subiu, Fábio, e desceu aquela gordura em mim. Inteirinha. Aí quando eu olhei assim, eu só via gota d'água caindo. Mas aquela chuva mesmo, sabe? Só água. Aquilo desceu em mim que eu fiquei pingando. Aí todo mundo gritando, minha filha, mãe, a senhora se queimou, pelo amor de Deus. Inteirinho, meu cabelo, eu vim para novena, que era só óleo o cabelo. Mas inteirinha. Eu não tive um queimado no corpo. As comunidades católicas, ao longo da história do cristianismo, elas se apegaram a santos, né, para o seu dia a dia. E o que é bonito dos santos, São Benedito, por exemplo, ele é um santo que é um santo de casa. Ele é um santo do dia a dia, das coisas comuns. É o santo do cafezinho, né, o santo da cozinha. Então, por quê? Porque ele está dentro da família, ele faz parte da nossa história, da nossa vida. E aí é fácil você recorrer a alguém que está dentro da sua casa, né, que é íntimo. Então, essa intimidade que a comunidade católica criou com os santos, no Brasil, de modo especial, faz com que esses milagres aconteçam, porque a gente todo dia precisa de milagres, nós todos precisamos da presença de Deus na vida da gente. Oferta tão simples. Na hora da entrega dos doces, sabe? Você viu que aquelas pessoas eles se dedicaram em montar os potinhos, né? Porque eram aqueles doces que você pega assim, com colher, vai montando. Eram 6 potinhos, cada um de um sabor. Então, isso aí você vê que é gratificante. Porque a festa tinha pessoas muito abnegadas que fizeram muita tradição. Por exemplo, o doce da festa era o seu curisco que fazia, não eram os festeiros, ele que distribuía. Isso foi incorporado à festa. Antigamente, pegava de fazenda em fazenda, os fazendeiros davam. Um dava o mamão, o outro dava as bananas, o outro dava abóbora. Então ia passando de fazenda em fazenda, pegando as frutas, né? Para poder manusear os doces. Os doces eram feitos na fazenda do Toninho Faria. Ele cedia essa época, tanto para aqui, para minha mãe, como lá. Lá ele já, minha mãe já era conhecida lá, né? Então, quando a minha mãe trouxe para cá, ele falou, Ana, vai continuar a minha fazenda aberta para as doceiras. Daí fazia assim, manuseado na mão. Minha mãe ajudava. Eu acredito assim, o pessoal fala que o doce o diabético pode comer, que não tem problema, que o doce é bento, que o doce... Mas eu vejo o lado do doce, é lado de união. Eu vejo que o doce, ele une, porque vai todo mundo na fila, ninguém reclama, o pessoal quer comer aquele doce, tem um significado. Nossa vida, amém.
Meu nome é Fábio Marcondes, casado com a Alessandra, e no ano de 2023 nós estamos, na verdade, reis e rainha de São Benedito. Dai-nos vossa santa bênção, rogai por nós ao Senhor. Um grande santo, sim, querido, um grande amigo do Senhor. A gente estava meio receoso, porque a gente sabe do trabalho, né? E a gente já tem o nosso trabalho, a gente não queria aumentar o nosso trabalho, né? E aí, até que eu estava trabalhando na sexta-feira e falei para o Fábio que eu precisava ir no centro, no meu horário do almoço, porque nós íamos ter um casamento no sábado e aí eu queria comprar alguma coisa para mim. Então eu fui no meu horário de almoço, naquela correria, com 2 horas, era muito rápido. E aí eu entro numa loja, não dava certo. Entro na outra loja, não dava certo também. Aí eu falei, Fábio, quer saber de uma coisa? Vamos embora. Eu vou me virar com o que eu tenho em casa mesmo, né? E aí, descendo, a gente voltando para o carro, descendo a rua, veio um senhor, né? Um andarilho, um senhor andarilho. E a princípio o Fábio falou, nossa, eu não tenho nenhum trocado aqui para poder dar, porque a gente já pensa nisso, né? Porque a gente sempre quer dar também, né? Quer doar. E aí o senhor veio de encontro a nós, e só que quando a gente chegou próximo a ele, ele encostou na parede e com um gesto assim, ô meu rei, minha rainha, passou assim. Eu com o Fábio de mão dada, um apertou a mão do outro, sim. Entramos no carro mudo, porque nós ficamos meio em choque, porque era já um aviso, era o chamado mesmo, né? A festa foi crescendo, passou a ter coordenador na época do Padre Paulo, e o coordenador do bairro era o seu Ju, né? Jurandir Lopes. Quando foi em 95, o meu pai e a minha mãe iam fazer bodas de ouro naquele ano. E o Ju, que era muito amigo do meu pai, convidou meu pai para ser o rei, meu pai aceitou, ele e minha mãe. A festa ia ser em maio, meu pai morreu em fevereiro. Aí o Ju falou assim, como é que nós vamos fazer? Ele falou, conversa com o padre e eu ou um dos meus irmãos ficaremos como rei em memória do meu pai. Isso. A minha mãe está viva, queria muito, minha mãe gostava muito de festa. E aí ficou assim, eu fui rei junto com a minha mãe. Foi a primeira festa que eu fiz depois de 80. Passaram-se esses anos, em 2007, o padre Silvio, que era do bairro, me convidou para ser rei da festa, junto com a minha esposa, com a Rosa, e eu aceitei. Nós fizemos a festa pela 3ª vez. Então eu fui 3 vezes rei da festa. Triplo rei. Isso aí. Então eu acho que o maior sangue azul aqui de São Benedito sou eu. É dia de São Benedito, a praça põe roupa de cor e o rezador canta bonito no compasso do tocador. Nós pegamos a coroa em maio, daí em agosto ele faleceu. Foi um acidente inesperado, uma coisa que Foi, você não imaginou. não. Aí eu peguei, até briguei mesmo com São Benedito. Você brigou com São Benedito? Briguei, porque ele não convidou a gente para ser o rei. Eu ia fazer a festa dele, como é que ele tira o rei, como é que a rainha ia fazer sozinho? Daí eu falei que eu não ia fazer, daí o Chico, meu irmão, ele falou, Graça, vamos fazer sim, porque o Luiz ficou muito emocionado quando foi convidado para fazer a festa. Eu ajudo o senhor. Eu falei, então, tudo bem. Daí nós fizemos uma festa. Daí fizemos uma festa e foi ótima a festa. Deus me tocar, sou batuqueiro, não sei rezar, mas quando... Então, eu sou o Edson Rodrigues,
natural de Guará mesmo, né? Nascido e criado no bairro de Santa Rita. Regina, casada com Edson Rodrigues. Deus me tocar, sou um batuqueiro, não sei rezar, mas quando toco... Nós fomos convidados no ano, geralmente é mais assim, na época da festa mesmo, que as pessoas recebiam o convite, né? Naquele momento eu não estava, acho que, preparada para ser rainha. E no primeiro ano nós não aceitamos, né? Porque a gente tinha uns problemas de criança, problema de trabalho da gente, né? O Edson viajava muito, então eu não aceitei. Mas no ano seguinte foi feito novamente o convite para a gente, né? Lá na porta da minha casa, o seu Gil chegou e me convidou. Não, agora nós vamos aceitar sim, porque é uma coisa que nós temos que fazer, né? Então eu fiquei muito emocionada, eu e o Edson, e foi maravilhoso. Ele queria, o meu pai. Meu pai queria muito que eu fizesse parte. E até então, ele queria como rainha, porque ele já era aqui de dentro, então ele queria que eu fosse, né? Mas eu sempre relutei, né? Até um pouquinho assim por causa dele mesmo, porque eu acho que nós dois juntos não vai dar certo. Então, eu achei que não era bom, né? Aí vim ajudando ele por fora lá e tal, enfeite, decoração, tudo que eu podia ajudar eu fazia, né? Procissão, participava, tudo, mas mais de longe, não era muito aqui dentro não. 13, isso. Aí a Graça, né, Taíde, aí ela passou a coroa para nós. Então, por sinal, foi até assim, bem legal. Eu vim ver a procissão na hora já, né? Eu e ele falei, vamos lá ver a procissão sair, né? Aí nós viemos, quando nós chegamos aqui, mais ou menos em frente ao shopping ali, aí eu estava encostada ali esperando a procissão, a Graça veio e falou assim, Dalva, entra na procissão. Eu falei, eu não, vou ficar esperar a procissão passar, né? Ela falou, não, você vai ser a próxima rainha. Eu falei, nossa, aquilo gelou. Falei, você tá brincando? Ele falou, você foi escolhida a ser a próxima rainha, você tem que sair na procissão. Eu falei, nossa, Graça, mas aí, fiquei assim meio perdida, né? Falei, nossa, mas assim? Ela falou, é assim mesmo, pode entrar na procissão. O seu Edmilson foi até a minha casa e fez o convite. No momento, nós ficamos assim, assustados, né? Falei, nossa, rei, rainha da festa. Aí eu tava resistindo um pouco, porque você fica meio assim, né? Sem saber o que responder com propriedade, porque é uma coisa que a gente nunca participou, não sabia como é que era, como é que funcionava. Aí nós pensamos, depois fomos dar a resposta, conversando, falei assim, nossa, nós já fizemos tanta coisa, já fizemos um trabalho árduo aqui mesmo no Campo do Galvão, vamos fazer mais essa. Nós pusemos escola de samba na rua 2 anos, nós não vamos conseguir fazer uma festa. Vamos fazer, vai. Aí aceitamos o convite. E foi maravilhoso. E outra coisa, quando eu fui para Pernambuco também, uma viagem de férias do marido e nós fomos. E no caminho a gente entrou numa estrada errada. E era muito longe para chegar onde a gente tinha que ir por aquela estrada. E quando a gente chegou na próxima cidadinha, o rapaz falou assim, meu marido falou, eu entrei na estrada errada. Ele falou assim, você não entrou na estrada errada, você entrou na estrada certa. Se você viesse pelo caminho que era para vir, talvez você não estivesse vivo. Está tendo muito assalto ali. Passa um carro de passeio e eles assaltam. Então foi outro milagre de São Benedito. Quando eu cheguei, estou resumindo, quando eu cheguei em Guaratinguetá, eu fui convocada para rainha. Já tinham me escolhido como rainha de São Benedito, como que eu ia dizer não? Então, isso que eu digo para você, tudo isso que aconteceu comigo, e eu fui convidada, ninguém sabia que aconteceu um negócio desse comigo. E eu cheguei de lá do norte, quando eu cheguei aqui, falaram para mim, você foi escolhida como rainha, eu não tinha como negar.
E para São Benedito eu não nego nada. E na procissão, quem foi substituição? O meu filho. O mesmo do mastro, caiu o mastro nele. Então nada é por acaso. Nada é por acaso, nada é por acaso. Eu estava lá e Tá. já tinha sido abençoado. Já, daí ele foi lá, acho que para acabar de fechar com chave de ouro a gratidão. Daí você fez as pazes com o São Benedito? Eu fiz, daí eu fiz. Olha, sinto tuas graças derramando sobre nós. Sinto o perfume das flores do teu São Benedito, há muitos anos, traz este legado de cultura, fé e transformação nas famílias. É Jesus vindo pra mim. A união, o engajamento, o respeito pela coletividade é demonstrado ao longo do tempo em todas as suas empreitadas, seja no carnaval, seja na igreja, seja nas festas. São Benedito é minha força, minha luz. São Benedito. Os resultados estão aí e são riquíssimos. Mas é necessário o resgate, a valorização, o registro dessas histórias para que nada se perca com o tempo. E muitas histórias ainda surgirão, pois nosso trabalho está apenas começando. Eu canto, São Benedito é minha força, minha luz. São Benedito é a fé que me conduz. São Benedito cuida do meu coração. São Benedito abençoa todos nós. Traz a paz. Glorioso São Benedito, de Jesus imitador, dai-nos vossa santa bênção, rogai por nós ao Senhor. Dai-nos vossa santa bênção, rogai por nós ao Senhor. Grande santo, sim, querido, grande amigo do Senhor, escutai nossos pedidos, sede nosso protetor. Escutai nossos pedidos, sede nosso protetor. Glorioso São Benedito, de Jesus imitador, dai-nos vossa santa bênção, rogai por nós ao Senhor. Dai-nos vossa santa bênção, rogai por nós ao Senhor. Irmãos vossos nos fizemos singular consolação, vossos passos seguiremos com devoto coração. Vossos passos seguiremos com devoto coração. Glorioso São Benedito, de Jesus imitador, dai-nos vossa santa bênção, rogai por nós ao Senhor. Dai-nos vossa santa bênção, rogai por nós ao Senhor. Atendei as nossas causas, libertai da tentação, protegei as nossas vidas, alcançai-nos salvação. Protegei as nossas vidas, alcançai-nos salvação. Glorioso São Benedito, de Jesus imitador,
dai-nos vossa santa bênção, rogai por nós ao Senhor. Dai-nos vossa santa bênção, rogai por nós ao Senhor. Glorioso São Benedito, de Jesus imitador, dai-nos vossa santa bênção, rogai por nós ao Senhor. Dai-nos vossa santa bênção, rogai por nós ao Senhor. Dai-nos vossa santa bênção, rogai por nós ao Senhor. Dai-nos vossa santa bênção, rogai por nós ao Senhor. Meu São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito, meu São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. Meu São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. Meu São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. Meu São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu Vai em cima mesmo. rosa branca cheira, meu São Benedito. Meu São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. Meu São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. Vai. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. São Benedito, sua mangacheira, cabos de canela, flor de laranjeira. No jardim caiu rosa branca cheira, meu São Benedito. São
Benedito, sua mangacheira, cabo de canela, flor de laranjeira.